uma pequena prece, porque Jesus de Nazaré fazia preces 1 hora, orava mais de 1 hora, muito mais de 1 hora. E Jesus de Nazaré pediu aos seus discípulos: fiquem aqui porque eu vou orar. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Jesus de Nazaré diz: vocês não podem esperar nem 1 hora em que eu ore? Já estou dormindo? Vigiem, que eu vou voltar a orar. Volta a orar. 1 hora depois, ou mais de 1 hora depois, Jesus volta de novo, os discípulos estão dormindo novamente. Mas não é possível. Jesus de Nazaré diz: eles não conseguem esperar 1 hora acordados? Tem que dormir, né? Eu fico me lembrando que o Pai Nosso, que era a única, vamos dizer assim, oração que os discípulos sabiam, leva 1 minuto e pouco. Talvez a gente com mais soninho leve uns 40 segundos para fazer o Pai Nosso. E Jesus orava, orava, orava. Isso é uma boa lembrança para esses momentos de extrema dificuldade que o nosso planeta tem vivido, ou está vivendo. Eu queria situar, antes de começar a falar mais alguma coisa, eu queria situar vocês em qual é o meu tema. O meu tema trata da pluralidade das existências, de mundos habitados. Então eu sempre anoto aqui algumas coisas para não esquecer, sabe, gente? Porque às vezes é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Basicamente, eu partiria do Livro dos Espíritos, tá? Estou dizendo basicamente porque eu vou deixar um pouco ao sabor da minha intuição. Em um determinado momento eu vou permitir que a minha intuição, se faça presente. Então, o capítulo 4 do Livro dos Espíritos trata da pluralidade das existências. Como subitem desse capítulo 4, nós temos a encarnação nos diferentes mundos. E aí nós temos toda uma quantidade de perguntas para tratar desse tema. No meu caso, mamãe, me permitam chamar assim, que eu chamo ela assim. Ela me deu da pergunta 182 a 184A. Então, seriam as seguintes perguntas. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Olha só, 4 perguntinhas, mas olha a quantidade de coisa e a profundidade dessas perguntas. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? Gente, eu aprendi nessa casa que não dá para estudar só o Livro dos Espíritos dissociado do Evangelho. O Livro dos Espíritos traz a parte filosófica da doutrina espírita, enquanto o Evangelho traz uma parte bem religiosa da doutrina. E se nós formos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ora, está tudo interligado, né? Pluralidade dos mundos, encarnação nos diferentes mundos, há muitas moradas na casa de meu Pai, né? E a partir daí nós temos todo um estudo. Mas ainda, se eu quiser ampliar mais um pouquinho, eu pego o livro A Gênese. A Gênese. E lá na Gênese, no capítulo 11, Kardec também vai trazer um pouco falando sobre a emigração e imigração de espíritos. Tudo interligado. 3 livros básicos da codificação. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. E se você quiser estudar mais um pouco, eu posso dizer alguns livros que a gente pode trabalhar, como a Boa Nova,
A Boa Nova é um livro maravilhoso, existem 3 ou 4 capítulos tratando somente desse tema. O que mais que eu anotei por aqui? De livros, veio. Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, um livro lindo. Eu recebi de presente de Alisson aqui uma vez, do meu irmão Alisson, né? Quando começamos a fazer as palestras, viu, mamãe? Quando começamos a trocar livros, né? Entre si. Boa Nova, de Humberto de Campos, A Agenda Cristã, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e tantos outros. Só que eu disse a vocês que eu ia começar deixando a minha intuição trabalhar. E quando eu cheguei, eu entrei, e eu me recordei de um livro, que é um livro lindo, e Arturo falou nesse livro aqui, numa palestra ainda esse mês. É o livro de Casimiro Cunha, falando sobre a natureza. É um livro lindo porque o poema ele faz com que nós atinjamos de forma mais rápida, da mesma forma que a música, um estado de equilíbrio e um estado de contato com a espiritualidade mais rápida. E aí eu não sei porquê, me deu vontade de abrir o livro de Casimiro. E eu abri, gente, e caiu aqui. Eu vou pegar no celular mesmo, viu? Que eu não trouxe. Caiu um poema lindo, que eu nem lembrava ele mais de cor, mas é chamado O Mapa. O Mapa. E ele diz assim: nos serviços necessários a qualquer expedição, o mapa é bondoso guia, servindo a orientação. Qual é o nosso mapa? Ai, meu Deus, qual é o nosso mapa mesmo? Já responderam aí, né? Eu tenho um mapa, eu tenho uma bússola, né? Eu tenho todas as orientações necessárias. Então, nesses serviços, e para qualquer expedição, o mapa é um guia, né? É sempre um mentor fiel, evitando o erro, a fossa e a força da experiência que passou antes da nossa. Olha que coisa linda. Por obter-lhe o concurso, houve lágrimas, suor, sofrimentos, sacrifícios, misérias, ruínas e dor, diz Casimiro Cunha. Por traçá-lo, muitas almas gemeram desconhecidas. Certos mapas representam muitas mortes, mas também muitas vidas. O espírito estacionário, paralítico, inferior, embora lhe guarde o ensino, desconhece-lhe o valor. Meu Deus, meu mestre, nossa. Mas aquele que aproveita o ensejo de cada dia, consulta e atende ao roteiro em paz e sabedoria. Sabendo-se viajor, que nós somos viajores. Quem aqui não está viajando? Quem daqui não está fazendo a sua travessia? Sabendo-se viajor nos caminhos da existência, a carta de indicações dirige-lhe a experiência. Estudando-a com razão, vê-se intrépido e seguro. Quem vigia no presente tem reservas no futuro. No mapa dos corações, jamais esqueçamos disto. O roteiro do Evangelho custou muito esforço ao Cristo. Nossa! Se pararmos para voltar ao século I da era cristã, espera aí que eu já vou voltar. Deixa eu terminar. A última estrofe. Sigamo-lo com carinho. Em nossa oportunidade, estamos a percorrer as sendas da eternidade. Lindo, não é, gente? Lindo poema, de uma profundidade enorme. Estamos no dia 24
do mês 7 do ano de 2021 da era cristã, mas eu vou fazer uma sugestão. Vamos tentar voltar ao tempo, vamos tentar voltar ao século I da era cristã. Vamos voltar um pouco no tempo, vamos relembrar Jesus de Nazaré. E talvez especificamente um momento que eu acho que é extremamente importante, que é aquele momento quando você se senta numa mesa com pessoas e você está ali ceando, comendo, almoçando, jantando, ou até um simples café às vezes. O quanto estar ali junto é importante, não é? E o quanto Jesus trouxe de exemplo para nós. Nesse século I, em que Francisco de Assis era João, né, mamãe? Se eu estiver errado, né? Mamãe está ali para me corrigir. Francisco, né? Era João. Estava lá, junto a Jesus de Nazaré. O século I foi conhecido como o século de Augusto, o grande Augusto, o imperador Augusto. Isso para a história. A história é importante, claro que é. Mas para mim é muito mais importante olhar para esse tema da pluralidade dos mundos, das muitas moradas na casa de meu pai, pela perspectiva religiosa. Porque é ela que vai me trazer a fé, a esperança e a consolação em momentos tão difíceis. Mas o século I também foi conhecido e é ligado ao Evangelho, à Boa Nova. Em Jerusalém, especificamente próximo à Páscoa, a cidade virou uma cidade barulhenta, cheia de burburinho, pessoas vindo de tudo quanto é lugar de perto. Gente passava no meio da cidade com animais, porque haveriam sacrifícios de animais. Muita gente vendendo coisas, mas não se preocupavam, na verdade, com o verdadeiro sentido daquele momento, da Páscoa. Os judeus diziam que a Páscoa era o momento em que o pão não seria colocado nenhum tipo de fermento no pão. O pão não tinha que ter fermento. Na casa de Lázaro, Maria estava limpando a casa para que não se encontrasse em lugar nenhum vestígio de fermento. Lázaro, à noite, iria com uma vela acesa por dentro da casa, procurando se estava sujo algum lugar. Mas era limpeza exterior. Jesus não se preocupou em momento algum com limpeza exterior. A preocupação maior dele era sempre a limpeza interior, a modificação interior. Como você estava no seu interior? A tua habitação interior. Quer dizer que você pode analisar esse tema por esses aspectos, então? Muitas moradas na casa de meu pai pode ser entendido como muitos mundos, sim. Muitas galáxias, sim. Mas pode ser entendido também com o estado de espírito alegre ou triste de cada pessoa. Vocês sabiam? Quando a gente diz assim, como está seu mundo interior? Aí a pessoa diz, está triste. Como está o seu mundo interior? A outro vira e diz assim, estou alegre, estou feliz, estou esperançoso, em que pese todas as dificuldades. Mateus, um dos evangelistas, ele diz assim, levanta-te a cabeça, está lá nos evangelhos de Mateus, levanta-te a cabeça, não te curve às dificuldades, diz ele,
Porque no planeta, outros semelhantes também passam por inúmeras dificuldades bem maiores do que a tua. E como, né, gente? E como? Eu digo que eu não tenho dificuldade. Se a gente for olhar, for comparar com outras, a gente não tem dificuldade. Essa semana, eu e Zilda, nós estivemos lá no lar dos idosos, né, filha? E assim, quando a gente olha para aquele lar, puxa, a gente olha e diz assim, meu Deus, quem sabe um dia eu não posso estar aí também. E tanta coisa vem na nossa mente lá na hora, né? Mas voltando para Jerusalém. Lá em Jerusalém morava um tal de um sacerdote chamado Caifás. Lembram de Caifás? Né? Figura. No antigo palácio de Herodes, também vivia um tal de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era governador romano, um homem poderoso, né? E Roma tinha sobre a sua divisa, engraçado, Roma lutando com outros lugares por conta de terra, para impor, né, as suas leis, a sua força, tinha como divisa uma bandeira de paz. Né? Mas é nessa cidade que Jesus... Não sei por que não está baixando. Peraí, viu, gente? As tecnologias não são muito, assim, da minha praia, não, sabe? Chegou. Mas é ali, na cidade de Jerusalém, que Jesus fará a sua última ceia. É ali onde ele vai se reunir com os seus discípulos em volta à mesa. E é ali onde ele vai dizer uma série de coisas. Vejam, que os discípulos, mesmo ao lado de Jesus durante 3 anos, parece que não entenderam nada. Parece que continuaram surdos. E Jesus tem que chamar a atenção deles o tempo todo. Chamou a atenção de Pedro, chamou a atenção de Filipe, chamou a atenção de André. E eu acho que ele chama a minha atenção também o tempo todo. Amém? Né? Glória a Deus se ele fizer isso. E como eu quero que ele faça mesmo. Né? E brigue mesmo, e me faça lembrar de tudo que se passou com ele, né? De tudo que ele fez, de todas as curas, de todas as palavras, nos mínimos detalhes, para que cada vez a gente seja tocado de novo, e de novo, e de novo. Um dos evangelhos que, na minha opinião, mais lindo retrata esse momento é o evangelho de João. Porque João também esteve muito próximo a Jesus. E João, lá no capítulo 14, entre os versículos 1 a 31, ele começa dizendo que Jesus afirmou de forma expressa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Gente, o que é turbar? Será que quando eu estou ansioso? Será que é quando eu estou desesperado? Será que quando eu estou a ponto de jogar pedra, né? A ponto de xingar todo mundo? Será que nesse momento meu coração está turbado? Está desequilibrado? O que vocês acham? O nosso espírito, como está? Está equilibrado? Quando Jesus quis dizer, não se turbe o vosso coração, o que é que ele quis dizer? Não se perturbe, não é? Não se preocupe. Não fique assim, porque parece que assim é a forma que nós ficamos a maior parte do tempo. Angustiados,
tristes, ansiosos, sem conseguir dormir, preocupados com os nossos familiares, preocupados com o que comer, o que vestir, como vamos sair, preocupados com o tal de um Covid-19. Se formos no Velho Testamento, muitos dos médiuns daquela época já falaram, já disseram, já pregaram, olha, reforça a tua fé, reforça a tua esperança, porque momentos difíceis ainda virão. Eram muitos. Eram tantas as predições que o próprio Isaías previu a morte do Cristo. Mas muitos anos antes do Cristo vir. Então não é à toa que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede em mim. Aí alguns dizem assim: Henrique, como crer em Deus se eu não consigo vê-lo? Se eu não consigo senti-lo? Eu disse: quem disse que você não consegue sentir? Então você não conhece a doutrina espírita. Então você não conhece os atributos da divindade. Então você não leu as leis de Deus. Então talvez você não conheça o Evangelho de Deus. Haroldo Dutra chamou muita atenção numa das palestras dele lá no Paraná, dizendo: o Evangelho não é de Pedro, o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho não é de Lucas, o Evangelho não é de João, o Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus. É divino. Estamos tratando o Evangelho de forma divina? Estamos conseguindo ler o Evangelho e fazer com que ele nos toque? Esse Evangelho, ele está conseguindo, gente, fazer com que a nossa barriga, essa água que tem dentro de nós, ela se mexa? Ela está conseguindo fazer isso ou não? Ou está morno? Eu estou lendo, mas não estou conseguindo. E por quê? Por que você não está sintonizando com a espiritualidade? Por que você não está sintonizando com Jesus? Por que você não está sintonizando com Deus? Qual a dificuldade se você é filho de Deus, Pai Todo-Poderoso? A gente não é fraco, não. A gente tem um mestre, nossa, que passou, que legou uma história que não foi contada depois, jamais e nem por ninguém, e talvez não vai ser contada, né, ou passada por ninguém. Até porque, viu, gente, os evangelhos são diferentes. Quem lê o evangelho de Marcos vê que ele traz mais algumas coisas, Lucas traz mais outras coisas, João traz de outra forma. Então, não tem aquela uniformidade, mas existe pelo menos uma espinha dorsal que a gente pode se guiar. Jesus afirma lá em João: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, diz ele, eu vou-lo teria dito. Eu vou-lo teria dito. Vou vos preparar o lugar e depois eu volto para lhes levar. Tem promessa mais linda do que essa? Eu vou para preparar o lugar. Um lugar preparado por Jesus de Nazaré? Uma casa preparada por Jesus de Nazaré para a gente? Meu Deus, é maravilhoso. Então, segue João, né? Falando aqui um pouco mais e dizendo assim: e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Para mim.
Meu Deus, é muita promessa, minha gente. É por isso que os cristãos de antigamente diziam aleluia, amém, né? Essas palavras. Todas as vezes que eles escutavam alguma coisa, assim, uma promessa, os cristãos de antigamente, eles gritavam. Muitos botavam a testa no chão e oravam. Como sinal de agradecimento. E esse movimento é um movimento de humildade por parte do cristão. Quando você se ajoelha, quando você bota a sua fronte no chão, não só você está entrando em contato com a energia cósmica da Terra, do seu planeta, como você está mostrando que você é um ser já que tem uma certa iluminação, que você possui um dom, uma virtude, que é a humildade. Quando a gente baixa a cabeça, muitas vezes, ou o olhar, as pessoas dizem assim, porque aquela pessoa é fraca. Não tem nada de fraqueza. Muitas vezes a gente baixar o olhar para baixo. Não, nem todo o tempo a gente vai estar olhando para cima. Mas a gente baixa num movimento de humildade, em saber que eu sou filho de um pai generoso. E todas as vezes que eu peço a Ele, Ele me responde. Jesus disse, todas as vezes que você falar com o Pai te responde. Todas as vezes que tu pedires alguma coisa em meu nome, eu te darei. Eu rogarei ao Pai por você, e o Pai vai e dá ao Filho. Tem lá no Evangelho, qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra, vai dar uma serpente, ou vai dar outra coisa que não seja algo bom? Qual é o pai que fará isso? Né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, viu, gente? Depois eu volto. Nesse cenário lá de Jerusalém, em que eu tenho Pôncio Pilatos, eu tenho uma quantidade de soldados vindo de todas as partes para tomar conta da cidade. E esses soldados são treinados na arte mesmo de fazer com que a pessoa sinta sofrimento, né? E nós sabemos que uma das penas mais graves aplicadas naquela época era começa com cruci e termina com ficação. Diz aí, pessoal, é a crucificação, né? Uma das mortes extremamente dolorosas daquele tempo. Entra em cena uma figura que depois nós vamos estudar um pouco mais na doutrina espírita e nós vamos ver que ele foi trabalhado, ele teve um papel importantíssimo nisso tudo, que é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, naquela época, observava cada movimento de Jesus. E por que ele observava cada movimento de Jesus? Porque ele tinha feito um trato com o governador romano, ele fez um trato com Caifás. Ele ia simplesmente entregar Jesus, ele iria delatar Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré fazia com que as pessoas, o paralítico voltasse a andar, fazia com que o surdo voltasse a ouvir, o mudo voltasse a falar, mas em momento algum ele disse que ele ia fazer uma revolução. Em momento algum Jesus de Nazaré disse, olha, nós vamos pegar os cavalos, a espada, a lança e vamos fazer uma revolução. Não foi isso que ele disse. E os discípulos não entendiam, os discípulos entendiam, na verdade, pensavam e acreditavam que num determinado momento Jesus de Nazaré ia dizer, pronto, é agora. Nós vamos derrubar Roma, é agora. Era isso que os homens e as mulheres daquele tempo desejavam. Um líder bélico. Só que Jesus era um líder do amor, era um líder da esperança, era um líder de soerguimento do espírito humano. Vamos dizer assim, né? Espírito humano.
Porque o espírito está ligado ao ser humano carne, né? Espírito e carne. E Jesus também teve nessa situação, diz João, como carne, sofreu as agruras, mas como espírito continuava erguido. Eles não conseguiram fazer com que o espírito de Jesus se dobrasse. A carne sofreu, mas o espírito não. Porque Jesus já sabia que tudo aquilo iria acontecer, né? Tudo ele sabia. Mas para Jesus, gente, foi um tanto quanto diferente, porque naquele momento ali da Páscoa, e os governadores da época tinham que um requinte de crueldade, antes da crucificação propriamente dita ser realizada, primeiro o sujeito levava chicotadas, chibatadas. E o requinte de crueldade do ser humano chega ao ponto de pensar assim, olha, um chicote com só um pedaço de couro não é suficiente. Faz um chicote com 12 pedaços de couro, onde a chicotada, né, vai abrir 12 feridas. E ainda mais, põe na ponta pedaços de ossos de animais. Põe na ponta pedaços de metais para ferir ainda mais. Mesmo assim, depois de chicoteado, depois de violentado, faz com que o acusado carregue o madeiro, aquela parte horizontal da cruz. O condenado não iria carregar a cruz toda, porque a cruz era muito pesada, muito pesada. Então se carregava só aquela parte horizontal. E Jesus carregou. E na história, minha gente, diz que até aquela cruz é feita sob medida. E a cruz que Jesus carregou não era para ele. Não era para ele. Era a cruz feita sob medida para Barrabás. E quem era Barrabás, senão um criminoso daquele tempo? Muito mais, com um corpo diferente de Jesus. E teve de ser adaptado. Por isso que a crucificação de Jesus é algo muito mais, vamos dizer assim, penoso do que muitas vezes alguns livros trazem. Fora isso, o sujeito fica dentro dos muros de Jerusalém, sofrendo durante algum tempo, e depois ele é crucificado fora dos muros de Jerusalém. Para quê? Para todos que passarem por ali vejam. E possam falar, e possam xingar, e possam jogar pedra. Né? E foi isso que aconteceu. Seria, sim, crucificado naquele dia Barrabás e mais 2 cúmplices. Mas Jesus de Nazaré disse a Pedro, Pedro e André, vão na frente para Jerusalém. Arrumem um lugar. Preparem um lugarzinho e preparem uma mesa, que eu quero mais tarde jantar com todos vocês. É a ceia, nós vamos ceiar. E eles vão e fazem isso. Arrumam um lugar, e à noitezinha, Jesus está chegando com os demais discípulos na cidade de Jerusalém, e vão para aquele lugar escolhido. Ali eles sentam numa mesa de 40 centímetros de altura. A mesa não é alta, então eles sentam no chão. Eles conseguem ficar todos do mesmo nível. Ali o alarido da cidade, junto com o alarido dos discípulos, os discípulos conversando, né? E cada um querendo saber quem vai ser mais do reino de Deus. Quando Jesus realmente disser que vai tomar tudo, que vai para a guerra, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Essa era a conversa dos discípulos. E Jesus elevando sempre a conversa, né? Trazendo a conversa para um nível muito mais espiritualizado. Aí Jesus diz, está chegando a hora
em que o Filho do Homem subirá. Está chegando a hora. E eles não acreditam e continuam ali discutindo e conversando. Aí ele vira para Pedro e diz: Pedro, eu preciso te dizer que está chegando a hora em que eu me vou para preparar a nossa casa. E depois eu voltarei. Pedro vira e Pedro não acredita. Pedro diz: não, Jesus, não, de forma alguma, isso não vai acontecer com você, não. Por quê? Porque Pedro acredita que Jesus não fará isso. Isso não vai acontecer com Jesus. Jesus é o mestre. Jesus fez tanta coisa. Como é que Jesus iria simplesmente morrer daquela forma e ali, naquele dia? Ele não acreditava nisso. Nenhum dos discípulos acreditava. Jesus janta com eles na noite antes da Páscoa e os chamam para se dirigir ao Horto das Oliveiras, também chamado de Getsemane. Ao chegar nesse lugar, Jesus já tem falado antes, ali na ceia, que um deles irá lhe trair. Todos começam logo a dizer: eu não, Senhor, eu jamais te trairia. Pedro diz: Senhor, tu não confias em mim, que eu daria minha vida por ti? Jesus: Pedro, cala-te. Antes do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes. Desculpa, viu, gente? Bati aqui embaixo. Tu me negarás por 3 vezes. Ó Jesus profetizando. Aconteceu, gente, na história de Pedro negar a Jesus? Sim. E quando? Quando Jesus foi amarrado pelos soldados romanos e levado, Pedro foi atrás, escondidinho no meio da multidão. Ao chegar lá, alguém identificou, disse: você é discípulo de Jesus? Ele disse: eu não. Eu não. Foge pelo meio da multidão, chega num determinado ponto, uma senhora olha para ele e diz assim: você é Pedro, que estava com Jesus nas curas. Ele diz: eu não conheço esse homem. Nunca vi esse homem, não sei nem o nome dele. Pedro nega Jesus pela 2ª vez. Logo em seguida, Pedro é reconhecido novamente e nega Jesus pela 3ª vez, e é aí que o galo canta. A Igreja Católica, ela faz disso um simbolismo muito grande, não é? Tem a missa do galo, não é, meu povo? Lembram? Eu, coroinha, não entendia nada, mamãe, disso. Eu só vim entender isso, na verdade, quando eu me tornei espírita. Eu nem sei se, na verdade, algum dia eu deixei de ser espírita, porque eu sou nascido num lar espírita, de pai e mãe espíritas, né? E ele está até aqui para não me dizer que é minha mentira. E a mãe no mundo espiritual também vendo tudo. Então, né, jamais poderia mentir para testemunhas oculares, né? Estão presentes ao fato. Mas a gente transita, muitas vezes a gente se desgarra um pouco, né? Aí transita em alguns lugares, mas acaba voltando para aquilo que eu digo assim, caminho, verdade e vida, né? Para Jesus. E o lugar que eu mais consegui entendê-lo, mais eu consegui me aproximar dele, foi na doutrina espírita. Jesus é amarrado, é levado. Jesus é espancado. Um determinado centurião vira e chama alguém e pede para carregá-la aquela cruz. E um forasteiro, né? Eles falam assim, a Bélia Rodrigues diz que é um forasteiro, uma pessoa de outro local, vai e ajuda Jesus a carregar aquela cruz. E isso tem um significado muito, mas muito importante para a gente. Isso quer dizer, a Amélia diz assim que todas as vezes que nós estamos num momento de extrema dificuldade, carregando o nosso madeiro, alguém vai aparecer para dar a mão.
alguém vai aparecer para carregar conosco aquele madeiro pesado. São as promessas do Cristo. Né? É a história trazendo para a gente. Isso significa muito para o espírita nesse momento. Significa muito. É o momento em que ou nós estamos carregando o nosso madeiro, ou nós vamos ajudar alguém a carregar o seu. E isso é certo. Quem está em melhores condições, ajude aquele que está em piores condições. Mas ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Todos precisam evoluir. Quem assistiu todas as palestras esse mês aqui percebeu que todos os palestrantes falaram na evolução do espírito, não foi? E como é que se dá essa evolução do espírito? Todos eles falaram, né? Ou se dá pelo amor, ou se dá pela dor. Mas nós podemos fazer com que isso se torne uma coisa assim mais rápida, né, gente? Mais rápida. E nós temos algo que é fantástico, chamado fé. Uma vez eu fiz uma palestra, e aí, só sobre a fé. Aí eu peguei simplesmente 2 papeizinhos, coisas de professor, né? Que vai anotando. Eu fiz uma palestra só sobre fé. Me pediram para falar só 1 hora só sobre fé. E eu dizia naquela época que a fé é um elemento indispensável para o cristão. A fé torna o cristão mais forte. A fé nos capacita a suportar as adversidades da vida. A nossa fé aumenta quando estudamos e aplicamos os ensinamentos do Cristo. Quando nossa fé aumenta, conseguimos ver o mundo mais além do que é natural. Aí eu dizia, você consegue ver o mundo de forma sobrenatural. É lindo, né? Aí lá em Romanos, na Bíblia, 10:17, diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra do Cristo. É o Cristo falando o tempo todo. Né? É o Cristo pedindo para que a gente tenha mais paciência. É o Cristo ensinando e dizendo, vocês podem fazer tanto quanto eu, ou até mais. Lembram da história da montanha? Como Jesus dizia, diz para aquela montanha, sai daqui e vai para acolá. E ela vai. E por que foi tão difícil para os discípulos dentro do barco? Aí começa uma tempestade, o barco começa a balançar de um lado para o outro, os discípulos viram para o outro e dizem, a gente vai morrer. Pedro, pelo amor de Deus, o que é que a gente faz com esse barco? Porque Pedro era o pescador, né? E viram para os outros e disseram assim, o que é que a gente faz? Jesus está lá tranquilo, recostado, deitado. Eles pensam, Jesus está dormindo enquanto a gente vai perecer aqui na tempestade. E Jesus diz, calem-se. Por que vocês não mandaram o tempo parar? Até quando estareis com vós? E aí Jesus era duro. Ó raça incrédula, não é? Até quando eu estarei com vós? Porque Jesus já tinha anunciado, né? Já vinha anunciando a partida dele. Só que os discípulos não entendiam aquilo. Os discípulos não queriam entender que o mestre, o Salvador, iria embora. Iria ser morto por Roma, iria ser crucificado. Mas Jesus testificou, deu o testemunho próprio. Aí falando mais de fé, meu Deus, aleluia, Senhor. Lá em Coríntios, diz assim, sabemos que
se for destruída a temporária habitação. Ora, eu não estou falando hoje de muitas moradas na casa de meu pai? E eu fui na Bíblia, foi buscar lá em Coríntios? Foi. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, essa, temos de parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Que coisa linda! Quando sair daqui, olhemos para o espaço, olhemos para o alto. Se tiver condições amanhã de admirar aquele mar maravilhoso feito Jesus, olhe para o mar. Veja o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, né? E o quanto ele pode ser calmo. Já pensaram nas profundezas do mar, dos oceanos? O quanto há de tranquilidade, de paz, de calmaria? E por que muitas vezes a gente não consegue equilibrar um pouco o corpo, ajeitar a postura? Estou incomodado. Então ajeita a postura. Faz como os iogues, né? As pessoas que praticam yoga. Ou então procura mesmo, sem ser pelo yoga, mas procura uma postura mais tranquila. Equilibra o teu centro, né? Equilibra o teu corpo físico. Respira. E respira de novo. E faz uma prece e ora. Quando terminar, você vai estar diferente, eu tenho certeza. Tua fé vai estar renovada. Tem problema pela frente? Tem, que venham os problemas. Aí Coríntios diz assim: pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Muitas vezes não queremos ir embora, não é, gente? Não é, não? Divaldo disse assim: o quanto é difícil aquele momento às vezes, né? O sujeito se segura na carne assim, ele já desencarnou, mas ele está lá do lado, né? Está lá o corpo, mas ele está lá do lado. Ele diz: eu não saio daqui de jeito nenhum. É preciso que os espíritos bondosos cheguem lá e comecem a aplicar passes. É preciso que alguém chegue do lado e diga: meu filho, né? Uma mãe, um pai, muitas vezes um parente, né? Meu filho, vem comigo. Vem que eu vou te levar para um lugar mais calmo, né? Mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Coisa linda. Ela mesmo que diz, Coríntios diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gente, quando a gente passa a viver pela fé, a gente não está muito preocupado em estar vendo nada, não. A gente não quer saber de fenômeno, não. A gente não está preocupado se o palestrante vai dar passividade aqui na hora da palestra, né? E se ele vai falar, a gente não está preocupado com isso. Se o palestrante vai materializar aqui uma flor. Não, eu não estou preocupado com isso. Porque eu vivo pela fé em Deus. Eu vivo pela fé do Mestre e ponto final. Preciso de mais? Preciso não. Preciso não. Lá em Efésios diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Se é um dom de Deus... Sim, mamãe, verdade. Se é um dom de Deus, eu o possuo. Eu o possuo. Bom, eu comecei falando sobre a ceia, sei lá, eu comecei falando sobre Judas Iscariotes, eu comecei falando sobre Caifás, sobre Pôncio Pilatos. Todo esse povo, né, faz parte de uma história linda
e que nos ensinou tanto. Eu comecei com Cassimiro Cunha, né? E eu vou terminar com Francisco Cândido Xavier, na verdade, pelo irmão André Luiz. Vou concluir a minha fala da noite, pegando André Luiz e trazendo André Luiz, bem rapidinho. André Luiz tem essa construção aqui que é linda, no livro Agenda Cristã. Diz assim: a tempestade espanta. Não espanta? A tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A tempestade é tudo, viu, gente? A tempestade não é só aquela água que cai do céu, não. Não é só o trovão, não é só o relâmpago. A tempestade aqui é tudo, são os momentos difíceis. André diz: a dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender o próximo. A luta do dia a dia perturba. Todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Aceitação, né? Aceitação. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova, às vezes, tortura, mas sem ela é impossível a aprendizagem. E, por fim, o obstáculo muitas vezes aborrece, mas temos nele o legítimo produtor da elevação e da nossa capacidade. Amém, meus irmãos. Que Jesus continue a nos abençoar hoje, agora e para todo sempre, nos dando felicidade, alegria, fé, contentamento, esperança, tranquilidade, abnegação, sorriso nos lábios. Que vocês sejam os discípulos de outrora. Isso que Jesus de Nazaré quer. Saiam e divulguem a boa nova. Vocês já conhecem. E Jesus diz: aquele que mais é dado, como é? Mais lhe será cobrado. Amém.